Seja bem-vindo ao nosso canal de oração e fé. Aqui, todos os dias, buscamos fortalecer nossa espiritualidade com mensagens de esperança, orações poderosas e histórias inspiradoras. Hoje, vamos compartilhar a trajetória emocionante de Carlo Acutis, conhecido como o Santo da Internet. Um jovem que, com apenas 15 anos, mostrou ao mundo que é possível viver a santidade mesmo nos tempos modernos, unindo tecnologia, simplicidade e uma fé inabalável em Jesus. Acompanhe conosco essa história de fé e milagres e deixe-se inspirar pelo testemunho de São Carlo Acutis. Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres, mas ainda bebê mudou-se para Milão, na Itália, onde cresceu. Filho de pais italianos, sua infância parecia comum aos olhos do mundo. Uma criança alegre, curiosa, cheia de energia e com gosto pela tecnologia, pelos videogames e pelos animais. Mas havia algo em Carlo que logo começou a chamar a atenção de todos. Uma inclinação espiritual profunda, uma sede de Deus que não se explicava apenas pela educação recebida em casa. Enquanto outras crianças se distraíam facilmente, Carlo demonstrava um amor especial pela oração. Desde muito pequeno, gostava de entrar em igrejas, sentar-se diante do sacrário e permanecer ali em silêncio, como se estivesse conversando com um amigo íntimo. Seus pais, que não eram praticantes fervorosos da fé, ficaram surpreendidos com aquela sensibilidade. Na verdade, foi a fé de Carlo que os reconduziu à igreja. Aos 7 anos, Carlo recebeu a primeira comunhão. Diferente de muitos que tratam o momento como mera tradição, para ele foi o encontro mais importante da vida. Desde aquele dia, tomou a decisão pessoal de participar da missa todos os dias. Frequentava a Eucaristia com devoção impressionante para uma criança e dizia: "A Eucaristia é a minha estrada para o céu." Ele sentia de modo simples e puro que Jesus estava verdadeiramente presente no pão consagrado. Carlo não se limitava à missa. Rezava o rosário diariamente, nutrindo uma grande devoção à Virgem Maria. Costumava dizer que o rosário era a escada mais rápida para o céu. E ao mesmo tempo que vivia intensamente a espiritualidade, mantinha a alegria típica de sua idade. Gostava de brincar, de jogar bola, de se divertir com videogames e computador. Mas mesmo nesses momentos, sua fé não se apagava. Ele não via contradição entre ser um jovem moderno e ser um católico fiel. O computador, por exemplo, que para muitos era apenas um brinquedo, Carlo transformou em instrumento de evangelização. Ainda adolescente, aprendeu sozinho a programar, a editar vídeos, a criar páginas na internet. Usava esse talento para espalhar mensagens de fé, catalogar milagres eucarísticos e contar histórias de aparições marianas. Quando alguém perguntava por que gastava tempo com isso, ele respondia: "Não eu, mas Deus. Eu sou apenas um instrumento." Mas sua vida não era apenas oração e computador. Carlo tinha um coração solidário. Sempre se preocupava com os pobres, os moradores de rua e os colegas que sofriam bullying na escola. Não tolerava injustiças, defendia quem era mais fraco e dividia aquilo que tinha. Guardava parte da sua mesada para comprar sacos de dormir e alimentos para entregar a quem precisava. Sua fé não era teórica, era viva e se expressava em atitudes concretas de caridade. Esse era Carlo Acutis em seus primeiros anos de vida. Um garoto aparentemente comum, mas com uma alma extraordinária. Um menino que amava jogar Pokémon no videogame, mas que também amava permanecer horas diante do Santíssimo Sacramento. Um jovem que gostava de estar com amigos, mas que não abria mão da missa diária. Um adolescente que vivia na era digital, mas que escolheu usar a tecnologia para evangelizar. Olhando para ele, percebemos que a santidade não é algo distante, reservado apenas a monges, freiras ou padres. A santidade pode florescer em um adolescente com mochila nas costas, celular na mão e tênis nos pés. É por isso que Carlo ficou conhecido como o influenciador de Deus e, mais tarde, o padroeiro da internet. Na adolescência, Carlo Acutis começou a mostrar de forma ainda mais clara a grande missão que Deus havia colocado em sua vida. Enquanto tantos jovens se perdiam em distrações, festas e vícios, Carlo permanecia firme em um caminho de simplicidade, oração e amor ao próximo. Não que fosse um garoto fechado ou distante da realidade. Pelo contrário, era alegre, simpático, brincalhão, tinha muitos amigos e sabia aproveitar o que havia de bom em sua juventude. Mas havia uma diferença essencial. Tudo o que fazia era iluminado por uma fé viva e profunda. Seus colegas de escola recordam que Carlo não se envergonhava de falar de Deus. Quando alguém tocava em assuntos de fé, ele não se calava, mas partilhava com naturalidade sua experiência com Jesus. Nunca impunha, nunca discutia de forma agressiva, apenas testemunhava com alegria. Por
Por isso, era respeitado, mesmo entre aqueles que não acreditavam. Sua vida coerente falava mais alto do que qualquer palavra. Foi nessa fase que Carlo decidiu aprofundar o uso da tecnologia como ferramenta de evangelização. Apaixonado por informática, aprendeu sozinho a programar em diferentes linguagens, a desenvolver páginas web e a editar vídeos. Seus talentos chamavam a atenção de professores e colegas que reconheciam nele uma capacidade acima da média. Mas Carlo não queria usar isso para enriquecer ou se destacar. Queria apenas colocar seu conhecimento a serviço de Deus. Assim nasceu um dos seus trabalhos mais conhecidos, a catalogação dos milagres eucarísticos no mundo. Carlo se dedicou a pesquisar, organizar e divulgar informações sobre os milagres reconhecidos pela Igreja ao longo da história. Criou um site simples, mas muito completo, que reunia dezenas de casos documentados. O objetivo era levar as pessoas a redescobrirem a beleza e a verdade da Eucaristia, que ele chamava de minha rodovia para o céu. Ele mesmo dizia: quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornamos semelhantes a Jesus, até que nesta terra tenhamos um antegosto do céu. Para Carlo, a missa não era obrigação, mas encontro real com o amigo que nunca falha. Ele incentivava os outros a se confessarem com frequência e a participarem da missa diariamente. Muitos de seus amigos e até mesmo adultos foram tocados pelo seu testemunho e começaram a frequentar a igreja novamente. Além do site sobre milagres eucarísticos, Carlo também preparou materiais sobre aparições de Nossa Senhora, santos e devoções populares. Era um jovem catequista digital, muito antes de esse termo existir. Hoje poderíamos chamá-lo de influenciador católico, mas Carlo não queria títulos. Sempre repetia: a tristeza é olhar para si mesmo, a felicidade é olhar para Deus. Sua espiritualidade não era algo triste ou pesado. Ao contrário, Carlo era alegre, gostava de comer pizza com os amigos, de brincar com seus cães, de rir com pequenas coisas do dia a dia. Mas até mesmo nesses momentos, não se esquecia de Deus. Quando saía com amigos, lembrava-os de rezar. Quando via um morador de rua, não hesitava em ajudar. Quando alguém sofria bullying, ele era o primeiro a intervir. Carlo tinha uma frase que repetia sempre: todos nascem originais, mas muitos morrem como cópias. Com isso, ele queria dizer que cada pessoa tem um chamado único à santidade e não deve desperdiçar sua vida tentando imitar os modelos superficiais que o mundo oferece. Ele acreditava que a internet, usada com sabedoria, poderia ser um grande instrumento de evangelização, mas alertava também contra os perigos do mau uso. Um traço marcante em Carlo era sua humildade. Apesar de ser talentoso e inteligente, nunca se vangloriava. Se alguém o elogiava, ele desviava a atenção para Deus. Dizia que era apenas um fio condutor e que a energia vinha do Senhor. Esse espírito humilde fazia com que fosse querido por todos. Colegas, professores, vizinhos e até desconhecidos que o encontravam e eram cativados por sua simpatia. Na adolescência, Carlo também se aprofundou na devoção mariana. Rezava o rosário todos os dias e incentivava os outros a fazerem o mesmo. Dizia que o rosário era a arma mais poderosa contra o mal. Além disso, tinha um carinho especial por São Francisco de Assis, de quem herdou o amor pela simplicidade e pelos pobres. Mesmo jovem, Carlo entendia o valor do sofrimento. Quando ficava doente ou passava por dificuldades, oferecia tudo a Deus. Costumava repetir: quero oferecer ao Senhor todos os sofrimentos que tiver para não desperdiçar nada. Essa maturidade impressionava a todos. Ele compreendia que a cruz faz parte da vida cristã e a aceitava com serenidade. Seus pais contam que Carlo nunca se deixava abater pelo pessimismo. Quando alguém reclamava demais, ele respondia com paciência, tentando sempre enxergar o lado bom das coisas. Sua fé o fazia acreditar que, mesmo em meio a problemas, Deus estava no controle e sempre traria algo de bom. Em outubro de 2006, a vida de Carlo Acutis tomou um rumo inesperado. Até então, era um adolescente saudável, cheio de energia, sempre sorridente e disposto. De repente, começou a se sentir fraco, com sintomas de gripe forte. Seus pais acreditaram que fosse algo passageiro, mas os exames revelaram algo grave: leucemia fulminante tipo M3, uma das formas mais agressivas da doença. A notícia caiu como um choque. Carlo tinha apenas 15 anos e toda uma vida pela frente. Seus pais ficaram arrasados, mas ele reagiu de uma forma impressionante. Ao receber o diagnóstico, Carlo não se desesperou. Em vez disso, ofereceu sua vida a Deus. Disse: ofereço todos os sofrimentos que terei de suportar pelo Papa e pela Igreja, para não ir para o purgatório e ir direto para o céu. Enquanto muitos adolescentes se revoltam diante de uma notícia assim, Carlo permaneceu sereno. Ele compreendia
compreendia o valor do sofrimento unido a Cristo e queria transformar sua dor em oferta de amor. Repetia sempre: a Eucaristia é a minha rodovia para o céu. Mesmo debilitado, pediu para continuar recebendo a comunhão todos os dias. Os médicos ficaram impressionados com a rapidez da evolução da doença. Em poucos dias, Carlo precisou ser internado, mas mesmo no hospital não deixava de se preocupar com os outros. Cumprimentava enfermeiros, fazia pequenas piadas para animar, agradecia cada gesto de cuidado. Sua preocupação não era consigo mesmo, mas com aqueles que sofriam mais que ele. Seus pais recordam que Carlo perguntava sobre os doentes que estavam ao seu lado. Queria saber quem não recebia visitas, quem estava sozinho, quem precisava de oração. Mesmo em meio à própria dor, mantinha o coração aberto ao próximo. Esse amor concreto era o reflexo de uma vida inteira vivida em união com Deus. Nos últimos dias, Carlo pediu à sua mãe que o acompanhasse e que não ficasse triste. Disse: mãe, não tenha medo, vou oferecer tudo por Jesus, pelo Papa e pela Igreja. De onde eu estiver, vou te ajudar. Essas palavras revelam uma maturidade espiritual que vai além da idade. Um jovem de 15 anos que, diante da morte, não pensa em si, mas em como pode ser útil à Igreja. Carlo faleceu no dia 12 de outubro de 2006, justamente no dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Não foi coincidência, ele tinha uma devoção especial à Virgem Maria, e sua partida nesse dia foi vista como um sinal do carinho da Mãe de Deus. Morreu em Monza, deixando seus pais, familiares e amigos profundamente comovidos. Seu corpo foi enterrado em Assis, cidade de São Francisco, de quem ele era devoto. Antes de morrer, Carlo havia pedido: quero ser sepultado em Assis, onde São Francisco está. Esse desejo foi atendido. Hoje seu corpo repousa no Santuário do Despojamento, onde milhares de peregrinos vão rezar e pedir sua intercessão. Mesmo após a morte, Carlo continuou tocando vidas. Pessoas que o conheceram testemunharam sua santidade. Jovens passaram a rezar mais, famílias voltaram à igreja, padres foram inspirados pelo seu exemplo. Seu site sobre milagres eucarísticos continua no ar e já levou milhares de pessoas a se aproximarem da Eucaristia. A morte de Carlo não foi o fim, mas o início de uma missão ainda maior. Ele se tornou exemplo de que a santidade é possível para todos, inclusive para adolescentes que vivem em meio à tecnologia e às tentações modernas. Após sua morte, a fama de santidade de Carlo Acutis começou a se espalhar rapidamente. Pessoas que conviveram com ele passaram a contar histórias sobre sua bondade, sua fé inabalável e a serenidade com que enfrentou a doença. Muitos começaram a pedir a sua intercessão em orações e logo surgiram testemunhos de graças alcançadas. Em 2013, apenas 7 anos após sua partida, a Diocese de Assis iniciou oficialmente o processo de beatificação de Carlo. Era o primeiro passo no reconhecimento público de sua santidade. Nesse processo, a Igreja investiga cuidadosamente a vida do candidato, ouvindo testemunhos de familiares, amigos, professores, médicos e todos que tiveram contato com ele. No caso de Carlo, as evidências eram claras. Sua vida foi marcada por virtudes heróicas. O testemunho mais forte vinha de sua vida cotidiana. Carlo não realizou grandes feitos políticos ou religiosos, não fundou congregações, não escreveu livros. Era um adolescente comum que viveu a fé de forma extraordinária. Sua santidade estava justamente nisso: mostrar que todos podem ser santos, mesmo vivendo no mundo moderno, com escola, amigos, internet e videogames. Em 2018, o Papa Francisco reconheceu oficialmente as virtudes heróicas de Carlo Acutis, declarando-o venerável. No mesmo ano, o Papa publicou a exortação apostólica Christus Vivit, dedicada à juventude, e citou Carlo como exemplo de jovem que viveu intensamente sua fé em meio às realidades do tempo presente. O processo de beatificação exige também a comprovação de um milagre atribuído à intercessão do candidato. No caso de Carlo, o milagre reconhecido foi a cura inexplicável de uma criança no Brasil, em Campo Grande, que sofria de uma grave anomalia no pâncreas. A criança e sua família rezaram pedindo a intercessão de Carlo, e a cura foi completa e cientificamente inexplicável. Esse milagre abriu caminho para sua beatificação. No dia 10 de outubro de 2020, em plena pandemia, Carlo Acutis foi beatificado em Assis, na Basílica de São Francisco. Sua mãe, seu pai e seus irmãos estavam presentes na celebração, que foi acompanhada por milhões de fiéis no mundo inteiro, graças à internet que ele tanto amava usar para evangelizar. A partir desse momento, Carlo passou a ser chamado Beato Carlo Acutis. Mas a história não parou aí. A devoção ao jovem beato cresceu rapidamente. Igrejas começaram a receber imagens dele. Comunidades católicas ao redor do mundo organizaram novenas, terços
cursos e encontros em sua memória. Jovens passaram a ver em Carlo alguém próximo, um exemplo de que é possível ser santo sem deixar de ser jovem, sem abrir mão da tecnologia, sem fugir do mundo moderno. O processo de canonização, isto é, a declaração oficial de santidade, exigia a confirmação de mais um milagre. E esse milagre foi reconhecido pela Igreja em 2024. A cura inexplicável de uma jovem na Itália que sofria de uma doença grave. Com isso, os caminhos estavam abertos para sua canonização. Finalmente, em 2025, o Papa proclamou Carlo Acutis santo da Igreja Católica, em uma cerimônia que reuniu milhares de fiéis na Praça de São Pedro em Roma, e milhões de pessoas ao redor do mundo conectadas pela internet. Um santo da era digital, um jovem milenélio, alguém que usou jeans, tênis, computador e videogame, mas que soube viver com intensidade o amor a Deus e ao próximo. Carlo foi chamado de o influenciador de Deus e de padroeiro da internet, porque soube transformar as ferramentas modernas em instrumentos de evangelização. Sua vida é um chamado a todos nós, mostrar que a santidade é possível, que não é privilégio de poucos, mas vocação de todos. Hoje, seu corpo repousa em Assis e milhares de peregrinos visitam o local todos os anos. Seu rosto jovem, sorridente, vestido de calça jeans e tênis, lembra ao mundo que a santidade não está distante, mas pode florescer na vida cotidiana, na simplicidade, no uso correto da tecnologia, na caridade concreta e na amizade com Jesus. O legado de Carlo Acutis continua vivo. Seu site sobre milagres eucarísticos ainda é acessado por milhares de pessoas diariamente. Sua devoção à Eucarístia inspira jovens e adultos a participarem mais da missa e a se confessarem com frequência. Sua vida simples, mas cheia de amor, continua a evangelizar, mesmo depois de sua morte. E assim, Carlo Acutis nos ensina que todos podemos ser santos. Não é preciso realizar grandes feitos, mas viver cada dia com amor, fidelidade e entrega a Deus. Ele nos mostra que é possível usar a internet para o bem, para espalhar a fé e não para nos perder em distrações. Ele nos lembra que a felicidade não está em olhar para si, mas em olhar para Deus. Por isso, hoje podemos rezar com confiança. São Carlo Acutis, rogai por nós. Que sua vida inspire nossa juventude, fortaleça nossa igreja e desperte em todos nós o desejo de sermos santos, vivendo cada momento como um presente de Deus. Amém.